Queridos, quero saudá-los com a paz do Senhor. Eu quero ler o texto no livro do profeta Daniel, capítulo 3, um texto muito conhecido, mas tendo em vista o desafio proposto, eu quero ler e tomar por base este texto. Para falar-lhe sobre remanescentes. Versículo 15 e 16, Daniel, versículos 15 e 16. O texto diz: agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita e de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas, se não a adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abidênego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não precisamos nem responder. Amém? Queiram estar sentados, por favor. Queridos, eu quero agradecer de coração ao pastor Amarildo, presidente da igreja, aqui tão bem representado pelo pastor Edmundo, a quem reverencio. Agradeço ao pastor Irisvan, a pastora Gil, e em nome deles a todos os demais pastores aqui presentes. Pastor, um prazer revê-lo, aos companheiros, à igreja. Que Deus os abençoe. Amados, eu quero falar-lhes acerca da importância da oração. Tendo em vista que a oração, de uma forma direta, é o caminho de falarmos com Deus. E como seres humanos sociais, sabemos a importância de um diálogo para estabelecer um relacionamento. Se nós partirmos do pressuposto que sem um diálogo não há um relacionamento sólido, tendo em vista que quanto mais você dialoga, você fala, ouve uma pessoa, mais e mais você vai interagindo, você vai se relacionando, e esse relacionamento vai sendo sustentável. Então, dentro deste contexto e do texto, mas antes quero agradecer o carinho da família, do irmão Wilson, Rosberg, a Patrícia, a irmã Rosa, a irmã Irene, pelo carinho dispensado a mim. Sei que eu não mereço, e por isso, mais uma vez, deixo registrados os meus agradecimentos. Então, quando nós analisamos o contexto, a gente vai entender a contundência desta resposta, da convicção de um relacionamento quando tudo tinha para não ser conservado. Por isso que eu quero falar-lhes sobre remanescentes. A palavra remanescente no nosso vocabulário é o que sobra, é aquilo que restou. Se nós analisarmos a contundência deste texto, somos motivados nos dias que vivemos a não nos inclinar e a cada dia mais estreitarmos um relacionamento com Deus. Pois é por meio da oração. Se os irmãos me permitam contextualizar a Bíblia e a história, para entendermos o peso desta resposta. Se nós
voltarmos, percebemos que o povo de Deus está no Egito. Tudo começa pelo Egito, pois todos passaram, os grandes personagens da Bíblia, sobretudo no começo, e o próprio Jesus passou pelo Egito. O Egito era o lugar de refúgio. Então os irmãos hão de convir que quando Deus leva José para o Egito, ele estava preparando o contexto justamente para preservar este projeto Igreja Israel. Geograficamente, o Egito, 96% do seu território é deserto, improdutivo. Só sobram 4%. Desses 4%, 2% é população e 2% é produtivo, é agrícola. Então veja que Deus usa José para não só sustentar o mundo, mas sobretudo a igreja, Israel, para estabelecê-lo como um refúgio em um lugar que só tinha 2% de produtividade de sobrevivência. E o pior é que era o centro, era o melhor, não tinha outro país igual. Era o sonho de qualquer outros moradores adjacentes ou de outras nações. Então José, por meio de José, Deus leva Jacó e sua família para o Egito. Então a Bíblia diz que José morre e seus filhos, Jacó morre, seus filhos, José morre. E o povo vai crescendo. Por cerca de 430 anos, Israel cresce, desenvolve no Egito. Quando Israel desenvolve-se no Egito, a gente vai perceber que esse Israel, sobretudo a geração que foi tirada do Egito, ela não tinha um relacionamento com Deus. Tendo em vista que os egípcios adoravam uma representação, uma manifestação de Deus, por meio de aquilo que eles acreditavam, sobretudo o faraó, a representação máxima do Deus era por ele, segundo os egípcios criam. E por aí cada um escolhia os seus animais aonde Deus se manifestaria com a sua presença. Então, queira quer não, a geração que entra em evidência, ela não tinha, biblicamente falando, um relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus. Tendo em vista que ela eclode quando os patriarcas já haviam passado, e ela cresce, esta geração, em meio a um povo politeísta, que adorava várias manifestações de Deus. Então esta geração cresce sem saber quem era o Deus de Israel, ou de Abraão, o Deus de Jacó. Os irmãos percebam que, de uma forma direta, a crendice, a superstição, a idolatria egípcia impregna o povo, a ponto que vem a escravidão. E quando Deus, por meio de Moisés, veja a responsabilidade do contexto, veja a responsabilidade do projeto. Então, quando o povo já estava sofrendo, ou ia começar a sofrer, então Deus vai usar Moisés. Quando nós estudamos o contexto de Moisés, a Bíblia diz que ele era versado, porque a história diz que essa filha de Faraó era estéril. E quando Moisés foi jogado no rio Nilo, que era o mais sagrado para os egípcios, então ela encontra esta criança e parecia um milagre. Então ela leva-a para casa e este menino vai crescer como filho da filha de Faraó, neto de Faraó, claro, seu posterior sucessor. Então Moisés é preparado de uma forma nos melhores berços de educação do Egito na época, nas duas cidades principais, Hierópolis e Mênfis.
Segundo a história diz que Moisés, eu digo porque eu ouvi de um arqueólogo egípcio, que Moisés estudava nas melhores escolas em todo tipo de ciência do Egito, a melhor daquela época. Tanto da medicina, do conhecimento geral, de língua, de nações. A Bíblia diz que ele era versado em todo o conhecimento do Egito. Ele preparado foi. A escola, a faculdade, digamos assim, que ele estudava, eram as melhores. Ele dormia em lençóis de linho fino, egípcios. Ele tinha segurança para lhe guardar ao acordar, ao levantar, ao deitar. Ele era protegido. Quando ele está preparado para assumir o contexto administrativo do Egito, ele volta. E quando ele volta, ele se depara com um problema corriqueiro, uma briga de um dos oficiais do Egito com um hebreu, e ele não tem capacidade de resolver um problema simples. Então ele mata aquele homem e enterra na areia. E segundo a tradição egípcia na época, enterrar alguém na areia tirava-lhe o direito de ser embalsamado. E isto era um pecado grave. A Bíblia diz que por conta disso ele correu. Ele se escondeu, ele fugiu para o deserto. Então agora são 40 anos esvaziando-se do que aprendeu. Então agora veja que com todo o contexto respeito educacional, que nós temos que estudar cada vez mais, mas veja que o projeto igreja é tão diferente, que por mais que você queira e prepare-se circularmente, ainda não é suficiente para este projeto. Veja que com toda a sabedoria, quando Moisés se esvazia de tudo, que Deus vai lá no deserto para ele liderar a igreja Israel, ele, quando Deus chama, ele diz: quem sou eu? Porque não importa, o projeto igreja é maior do que o que a gente imagina. Não é simplesmente o conhecimento secular, mas o relacionamento com Deus. Então Moisés reluta, como sem capacidade. Aí Deus o motiva, o insiste, e ele vem para o Egito. E veja que agora Deus vai se apresentar, e só se apresenta quem se não conhece, quando não tem relacionamento. Se eu tenho relacionamento com o pastor Irisvan, eu não preciso o conhecer, eu não preciso dizer quem eu sou, porque o meu relacionamento dele comigo já diz quem nós somos. E isso é adquirido por encontro, relacionamentos, diálogos. Aí Moisés disse: mas como eu vou dizer ao povo quem me enviou? Aí Deus diz: deixa que eu vou me apresentar, me apresente como eu sou o que sou. E diga que eu sou, me enviou a vocês. E assim o faz. O povo era escravo. O povo não tinha relacionamento com Deus. Veja a importância do relacionamento. A Bíblia diz que Deus se apresenta a Israel por meio dos milagres. Deus se apresenta a quem era Israel pelas pragas. E o milagre que ele operou. Com a morte dos filhos dos egípcios, dos primogênitos. Veja que Deus vai ao ápice do relacionamento. Agora o povo não teria dúvida quem era o Deus de Israel, quem era o seu Deus. Então Deus motiva o povo pelo milagre. Com a abertura do Mar Vermelho, o povo, veja que o povo no outro lado canta, faz festa. E começam a dizer que este era o seu Deus, o Deus que salva, o Deus que livra, e não tinha Deus como ele. Com 3 meses depois que saíram do Egito, então agora Deus vai estreitar o relacionamento. Deus diz: agora eu vou me estreitar, vou me relacionar com o meu povo. E diz Moisés: sobe ao Sinai. E quando Moisés sobe, a proposta de Deus era estreitar o relacionamento. Veja que a iniciativa parte dele. Diga ao meu povo, Moisés, que se ele quiser me obedecer, fizer tudo quanto eu disser, eu vou estar no meio dele, eu vou estar com eles, eu vou ouvi-los e vou falar com eles.
Moisés desce, em síntese, faz a proposta. O povo Israel, igreja, em um uníssono, em uma unanimidade, diz que está de acordo. Aí vem a aliança. Esta aliança, por exemplo, é como um casamento. Qual é o símbolo maior de um relacionamento entre um homem e uma mulher? Ele é simbolizado por quê? Por uma aliança, por um pacto. Porque quem olhar vai saber que aquela pessoa tem um relacionamento oficial, definitivo com alguém. Então veja que o pacto quer dizer isso, a aliança. Então Deus faz uma aliança recíproca quando o povo responde sim. Veja que no contexto, Deus pede e o povo diz sim. Aí Moisés mata um novilho. Com o sangue do novilho é ratificada a aliança. Agora pelo sangue de um animal, Israel era o único povo que tinha um Deus vivo. Era o único povo que tinha um relacionamento com o Deus dos céus verdadeiro. O tempo passa, mas o povo se corrompe e perde o relacionamento. Veja que o Deus diz a Moisés que aquele povo, de 20 anos para baixo, para cima, nenhum deles entraria na terra que Deus prometeu, porque falta de relacionamento. Não havia mais âmbito para o relacionamento. Só Josué e Caleb entraria, mas ninguém. Então no capítulo 8 de Deuteronômio, veja que Deus dá uma segunda chance a uma nova geração, a geração de 20 anos para baixo. Veja que o Deuteronômio é a segunda lei, segunda chance. Quando Deus renova toda a aliança com aquela nova geração. E Moisés, capítulo 8, faz menção do que aconteceu no passado e que eles não fizessem perder no futuro. Então aquela nova geração de Deuteronômio, segunda chance, liderado por Josué, entra na terra prometida. Veja que nunca faltou relacionamento, pelo menos havia sempre remanescente. Sempre tinha alguém ou uma pequena geração que sobrava para Deus não desistir. Por meio de Josué, Deus coloca o povo na terra prometida. O povo entra. Quando o povo entra na terra prometida, veja que a Bíblia diz que Josué distribui a terra. Agora Israel está no lugar certo, na hora certa, no momento certo, de debruçar diante de Deus e agradecer. Estavam na terra que manava leite e mel, estava na terra que Deus prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó, estava na terra que nenhum deles pôde estar. Mas vem o capítulo 2 de Juízes, e a Bíblia diz que com o passar do tempo, esta nova geração, morrendo Josué, morrendo aquela geração que tinha relacionamento com Deus, veio uma nova geração, capítulo 2, versículo 10 dos Juízes, que não conhecia Deus. Uma nova geração que não tinha relacionamento com Deus e não fez caso da história. Não levaram em conta o passado. Não levaram em conta que o relacionamento era a chave da vitória. E agora começaram a adorar quem eles queriam, os deuses que eles queriam. Cada um andava do jeito que queria e não tinha relacionamento com Deus. Então veio o caos definitivo. Veja que a coisa foi afunilando, a ponto que no período de Eli foi o ápice e acabou a glória de Israel. A presença de Deus foi tirada definitivamente do meio de Israel. A arca foi tomada e a única expressão era de dor quando Eli morreu, quando aquela mulher, sua nora, resistiu o impacto da derrota, mas não resistiu à notícia que a glória de Deus havia saído de Israel e não havia mais relacionamento. Então veja que parecia não ter mais jeito. Aí vem um remanescente por meio de Ana chamado Samuel. Por meio de Samuel, o relacionamento volta. Sempre tem um resto. Aí vem Davi. E Davi não se compara.
Por várias vezes Davi falava com Deus e Deus com ele, por meio do louvor, da oração. Havia oração, havia diálogo entre Davi e Deus. Vem Salomão e o diálogo continua, a ponto de que Deus, olha o que Deus faz. Deus diz por meio de uma oração a Salomão: pede-me o que queres. Veja que eu disse que oração é diálogo. Você ouve, fala e ouve. Tempo para ouvir, tempo para falar. É aí que gera o relacionamento. Foi por meio desse relacionamento que Deus disse: olha que Deus disse: pede o que queres e eu te darei. Aí Salomão responde: eu quero sabedoria para governar o teu povo. Aí Deus diz: já que tu não pedisse riqueza nem vitória sobre os teus inimigos, eu vou te dar isso e vou te dar sabedoria como nunca dei a outro. A história mostra, e a Bíblia, que Salomão era tão tremendo, que aquela visita da rainha de Sabá não foi aleatória. A rainha de Sabá naquela época era uma das ela decifrava muitos enigmas. Era conhecida como uma das mais sábias rainhas daquela época. Além da sabedoria, o seu poder etíope. Então muitas nações se prostravam a ela por meio do respeito e da sua sabedoria. Mas por meio de um relacionamento, agora surge em Israel um homem chamado Salomão. E ele não a procurou para aprender a sua sabedoria, mas pelo contrário, a sua sabedoria eclodiu com o advento do discernimento daquelas duas mães. Então a notícia chegou em Etiópia que havia um rei agora em Jerusalém que era mais sábio do que a rainha de Sabá. Aí veja que isso a perturbou, tudo por meio de um relacionamento com Deus. Então isso a perturbou. E como ele não a procurou, então ela queria saber quem era este Salomão, que ouvia falar dele, que ele era sábio e ele era rico mais do que o seu poder. Então ela faz uma viagem longa, com muitos presentes, só para saber e ver se era verdade. Veja que quando ela chega em Jerusalém, só em ver a veste dos empregados de Salomão, a estrutura, ela já se admira. Veja que a Bíblia diz que ela propôs fazer pergunta, enigmas a Salomão, para ver se ele era sábio. E a Bíblia diz que de todas as perguntas que ela fez a Salomão, não ficou uma sem resposta. Aí ela disse: não me contaram nem a metade do que eu estou vendo. É maior do que eu possa acreditar. Isso é Deus, isso é relacionamento. Quer ter sabedoria, ore. Quer ser alguém, ore. Nunca abra mão da oração, do diálogo com Deus. Ele perdeu para manter a luxúria do rei, para saciar o seu desejo carnal. Ele vai oprimir os pobres do norte, com impostos insuportáveis. Então Deus, além dos seus erros e essa opressão, Deus disse: eu vou rasgar o reino, vou tomar o reino da mão dele, porque faltou diálogo. Ele já não era mais o mesmo do começo. Agora, olha o que Deus deu a Jerusalém: respeito. Quem era escravo lá no Egito, agora era livre. Quem vivia em forma de temor, agora era respeitado pelos muros. A única cidade que era respeitada, em que as nações se dobravam, era Jerusalém, era Israel. As nações tinham medo, porque lá habitava o Deus dos céus. Então Abraão se deteriorou, ou melhor, Salomão. Então vem o caos, o reino é dividido. Veja que já há um cisma. E Jerusalém não subsiste. Com o passar do tempo ficou insuportável. Veja que os profetas Isaías, Oséias, Jeremias foram levantados
para evitar o pior. Deus usava Isaías para dizer: o meu povo se esqueceu de mim, Isaías. O meu povo me louva e me adora com os lábios, mas o coração está longe de mim. Deus estava lamentando a falta de um relacionamento, porque o povo estava orando a outros deuses e não mais a Ele, apesar de tudo que Ele tinha feito. Isaías entra como remanescente, mas o povo não deu ouvido. Diz a história que Manassés matou Isaías de uma forma bruta, rachando ele no meio, como se fosse um pedaço de madeira, serrando em morte terrível. Ele pensou: eu vou acabar, agora não vai haver. Aí quando ele pensava que Deus tinha esquecido, aí Deus vai da cidade de Anatote e encontra o remanescente que estava temeroso. Escolhe Jeremias, e Jeremias entra como uma voz para buscar de volta o relacionamento. As iniciativas sempre foram de Deus. E veja que Deus levanta Oséias para o norte. Olha o que é que Deus usa em termos de diálogo e relacionamento. Você já percebeu que um casal que não tem diálogo está fadado ao fracasso? Porque as maiores crises são resolvidas com diálogos. Aí Deus manda Oséias lá para o norte e diz: Oséias, quando tu chegar no norte, vai em um prostíbulo e se apaixona por uma prostituta, uma mulher sem respeito, sem identidade, sem valor. E você propõe tirar ela da prostituição. E Oséias faz isso. Leva a mulher sem valor para casa, sem identidade, sem moral. E Deus disse: ama ela de todo o teu coração. Dá filho, dá nome, dá identidade a ela. E ele fez. Quando a mulher Gomer estava no ápice do amor de Oséias, ele amando o relacionamento, ela sentiu saudade da prostituição, largou a casa, largou o marido, largou os filhos e voltou a se prostituir. Aí Deus disse: Oséias, vai lá e traz ela de volta. Talvez tu não amaste ela o suficiente, mas vai e ama mais do que o que tu amava. E quando Israel te perguntar: que loucura é essa que você está fazendo? Você vai dizer a Israel: assim diz o Senhor, assim fizeram vocês comigo, mas eu quero vocês de volta, voltem para mim. Mas Israel não voltou. Aí veio o inevitável. Agora vem os caldeus e invade Sitia e invade Jerusalém. A nação respeitada foi deteriorada. Os muros de defesa foram fendidos. O seu templo, aonde os olhos e os ouvidos de Deus estavam atentos, foram destruídos. A sua honra foi embora. Agora quem era livre se tornou escravo de novo. Agora a deterioração veio de forma completa, sintetizando as duas levas. O interessante é que no meio da destruição, no meio do caos, aí Nabucodonosor toma posse e dá ordem para que eles, os seus soldados, separassem alguns jovens no meio da destruição. Alguns jovens, não era qualquer um, sábios, inteligentes, de futuro, que entendesse várias línguas para aprender a cultura judeia e impregnar a cultura caldeia e impregnar parte da cultura judeia na Babilônia. Então é que estes 4 jovens, Sadraque, Mesaque, Abednego e posterior Daniel, são levados não simplesmente como escravos, mas são levados como estagiários, convidados nobre da maior potência da sua época, que era a Babilônia.
Agora imagina, no meio da destruição, quando a fé do povo havia se acabado, quando não havia mais, humanamente falando, perspectiva de reconstrução, quando tudo estava em miséria. Por exemplo, olha que coisa, quem de nós não queríamos receber uma proposta do presidente dos Estados Unidos para assumir? A gente aprendeu o inglês, toda a cultura americana, norte-americana, e por todo o seu sustento, com casa para morar, com tudo. Quem de nós rejeitaria? Poucos fariam isso. Então foi isso que eles receberam, a proposta de viver, aprender, estudar, crescer sociopoliticamente na Babilônia, e eles foram levados. Mas olha que coisa linda, não eram qualquer pessoa, se tornaram pessoas célebres, porque seguindo a ordem da escrita, Daniel já havia interpretado o sonho, e Nabucodonosor já sabia quem era eles, porque Daniel interpreta o sonho no capítulo 2. Então esses jovens são levados para uma Babilônia de futuro. Era o sonho do futuro. Eles tinham tudo para esquecer da fé, quando a ótica humana dizia: acabou, não tem mais jeito. Agora o relacionamento foi quebrado de uma vez por toda. Jerusalém está em miséria, só está lá os miseráveis. As casas, os palácios, o templo foi destruído, e o muro foi fendido e queimado a fogo. Não tem mais perspectiva. Agora o projeto encerrou e acabou. Eles estavam no lugar que qualquer um queria estar. Mas eram remanescentes de um grande avivamento. Longe do sacerdote, eles não tinham um pastor para orientá-los, eles não tinham um líder de jovem para o instruí-los, eles não tinham papai para dizer: faça isso. Se você olhar o texto, Nabucodonosor levanta a estátua na planície de Durã, e ele não convida qualquer pessoa. Veja que quem são convidados são os nobres, sátrapas, prefeitos, governadores, juízes, magistrados. Só nobreza, só os top. E no meio dos top, veja que eles não eram qualquer um, eles tinham tudo para ser mais um. Eles estavam no meio dos top, representando todas as nações. E a ordem era: quando vocês ouvirem a voz, a música, a ordem de Nabucodonosor é que vocês devem se inclinar e adorar ao Deus dele e a estátua que ele erigiu. Eram jovens, remanescentes, em meio à destruição. A música toca, conjecturando do lado, talvez do meu lado, do lado deles, tinha um juiz, se inclina, com o rosto em terra. Do outro lado, os magistrados se dobram. Na frente, os sátrapas, prefeitos, governadores, primeiros ministros, todos se dobrando, e 3 jovens não se dobram. Mantinha um relacionamento ainda, quando tudo humanamente dizia que não havia mais perspectivas. Eles mantêm um relacionamento, a integridade com Deus, e não se inclinam. Veja que quem vai denunciar não é simplesmente um boato, é pessoa que tinha acesso ao rei. E para ter acesso ao rei, precisa ser muito íntimo. Foram denunciá-lo dizendo: ei, o Senhor não ordenou que qualquer pessoa em qualquer lugar, ao ouvir a voz da música, o som da música, era para se inclinar? Sim. Então tem 3 jovens judeus que não se inclinaram, 3 jovens crentes que não se inclinaram.
A Bíblia diz que Nabucodonosor ficou com raiva, irado. Um rei irado acabou. E mandou-o buscar coercitivamente. Não foi um convite, foi coercitivamente, mandou buscá-los. E quando eles chegam diante do rei, não era diante simplesmente de qualquer pessoa, era da maior autoridade, o homem mais importante do mundo daquela época, o mais poderoso. E veja que o rei faz menção de amedrontá-los. É verdade o que eu estou ouvindo. Na nossa linguagem, que vocês desobedeceram a minha ordem. Eu vou dar outra chance a vocês. Eu estou sabendo que vocês não se inclinaram diante da estátua que eu levantei. Faz o seguinte, eu vou mandar repetir tudo de novo. Olha o que o crente faz, ele impactou. Nabucodonosor ia mandar os músicos cantarem de novo, fazer todo o ritual, para que todos vissem que eles se dobrariam. E eu vou fazer tudo de novo, dou chance a vocês, para vocês se inclinarem, para vocês prestar culto à imagem que eu levantei. E fique sabendo vocês, se vocês não fizerem isso, eu vou jogar vocês na fornalha ardente de fogo. E eu quero ver qual será o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. Aqui vem a contundência da resposta, sem apoio, nada. Aí eles olham e diz uma coisa simples e objetiva: rei, quanto a isso, a gente nem precisamos te responder. Eles estavam dizendo: rei, o senhor sabe quem a gente é, não vamos nem dizer o que a gente vai fazer. O senhor já sabe de onde a gente vem, quem é o nosso Deus e quem nós somos. A gente não vai se inclinar. O que o senhor quer dizer, pastor? Se você continuar o projeto, eles foram remanescentes para manter o diálogo, o relacionamento com Deus de toda a igreja na época. Depois, Israel deteriora-se de novo. Deus os traz de volta. Mas eles terminam de uma forma pior. Os 400 anos de silêncio. A ponto, quando um pai tem raiva do filho e não quer matar, não quer bater para matá-lo, faz que não está ouvindo. Aí Deus disse: eu vou me silenciar, não vou mandar nem ninguém mais, não vou mandar próximo, eu vou ficar calado. Foram 400 anos. No final dos 400 anos, vem Jesus. E qual era o objetivo de Jesus? Estreitar, restaurar o relacionamento de Israel com Deus. Mas Israel rejeitou. Aí Paulo diz aos Romanos capítulo 11, que Deus, capítulo 10, que Israel rejeitou a justiça de Deus. Capítulo 11, Deus diz, por meio de Paulo aos Romanos, capítulo 11, que ele endureceu o coração de Israel, para os gentios entrarem, para eu entrar, para você entrar. Porque os judeus, o inferno esperaria que Deus fosse ter relacionamento com os gentios, que os gentios pudessem orar e Deus responder. Porque pela lei, pelos judeus, os gentios não tinham direito nem de entrar no templo para adorar. Os gentios ficavam no lado de fora e à distância. Se passasse a mureta, era morto. Aí vem os gentios. Veja que desde o começo da história da igreja, o inferno tentou e tenta tirar isso da igreja. A perseguição para nós. Veja que no primeiro século eles matavam os crentes. No primeiro século, crentes eram jogados aos leões. E qual era o crime? Por ser crente. A religião tentava matar os gentios, dissuadi-los da sua fé. Mas sempre houve um grupo de remanescentes.
Os 3 primeiros séculos da igreja foram temerosos, porque cidades eram devastadas por ser de crentes. Os crentes não poderiam trabalhar no exército, eram expulsos do exército de Roma. E muitos deles jogados das fogueiras e aos leões. Mas sempre tinha quem não desistia. O 5º século, 4º século, o cristianismo torna-se a religião principal do império. Mas a corrupção vem. E agora os verdadeiros que não queriam perder o relacionamento com Deus, por conta da idolatria impregnada no sistema religioso, eram perseguidos com os dogmas. Muitos foram dilacerados. Os seus seios, mulheres tinham os seios arrancados. Homens jovens eram dilacerados, clavícula era arrancada, articulações eram quebradas, com o único objetivo, quebrar o relacionamento. Desistam da vossa fé. Mas eles gritavam: vocês vão nos destruir, mas o que está dentro de nós vocês não podem arrancar. Arranca braço, arranca cabeça, mas o que está dentro vocês não arrancam. É relacionamento. Século 16, 1500, vão querer tirar o relacionamento por meio das indulgências plenárias e parciais, dizendo que havia o fogo do purgatório, era o único lugar de purificação para o ser humano. Mas aí Deus levanta Martim Lutero com a reforma protestante. Século 18, 1700, aparece o ícone do liberalismo teológico, Lindolf Budden. E agora sabia que para matar não resolvia, porque os crentes não desistiam. Então ele vem pelo poder do iluminismo, pelo poder filosófico que ele tinha, para impregnar na mente dos cristãos que Deus não interferia na história do homem, que o homem não tinha capacidade de se chegar a Deus por meio do diálogo da revelação. Então o objetivo era tirar a veracidade da Bíblia, tirar a veracidade dos milagres e da intervenção de Deus. Então nós vamos apagar esse relacionamento, este contexto pentecostal. Então, pelo conhecimento e pelo poder filosófico e pelo poder que ele tinha, ele vai conseguindo. Ele dizia que o nosso credo era mentira. A única coisa do nosso credo que era verdade era que Jesus padeceu na mão de Pôncio Pilatos. O resto era poder da pregação, porque ele na época já tinha a ideia de quanto mais você prega uma coisa, ela se torna verdade, mesmo que ela não seja. Se eu vou repetindo, ela se torna verdade. Então ele dizia que Jesus estava vivo, era pelo poder da pregação, mas que na verdade Jesus estava morto e não ressuscitou. Ele, para os dias de hoje, ele estava querendo dizer que era como os fãs dos grandes ídolos dizem. Por exemplo, os fãs de Ailton Senna dizem que ele ainda está vivo, e enquanto eles dizem Ailton continua vivo, os fãs de White House dizem que ela ainda está viva, e ela ainda está viva para eles. Os fãs de Michael Jackson diz que ele ainda está vivo. Então ele dizia que era isso. Se fosse nos dias de hoje, o poder da pregação, só que ele não sabia que o que estava dizendo. Por quê? Porque o White House não faz mais show ao vivo e não se apresenta mais. Ailton Senna não disputa mais a Fórmula 1. Michael Jackson já não canta mais os shows ao vivo. Mas o meu e o teu Jesus ainda salva, ainda batiza, ainda cura, ainda está no meio de nós, porque ele está vivo e é real e é eterno. Século 20, 1914. Século 20, 1904. Um remanescente chamado Robert Evan, ou Evan Robert, 13 anos, procurou o pastor e disse: pastor, no meio do esfriamento religioso, é onde o iluminismo, o liberalismo teológico, parecia que não tinha mais culto, os cultos pareciam cemitério fúnebre. Aí um jovem de 13 anos disse: pastor, eu quero ser cheio do Espírito Santo.
Aí o pastor disse: vai orar, filho, vai orar. A única forma é o diálogo, vai orar. Porque o segredo não está em pregar bonito nem em cantar bonito. Se o segredo fosse esse, os políticos davam de 10-0 em qualquer pregador. Os cantores da música popular brasileira ganhavam de rachar da gente. Mas eles pregam, só emociona, mas não transforma. Eles louvam, só faz chorar e pular, mas não transforma. Mas por meio do relacionamento o Espírito vem. Crente prega, a vida se tão transformada. Cantor canta para Deus e vidas são transformadas. É pelo poder da oração. Vai orar. Ele ora 13 anos. Ele ora 13 anos. Estamos vivendo dia, gente, que as pessoas estão surgindo pelo YouTube, não generalizando. Para que mais orar? Se eu tenho 1 milhão de visualização, já sou o top. Já sou famoso, para que orar? Mas não demora muito, filho. 26 anos, 13 anos de oração, o Espírito Santo vem e Deus responde. O avivamento cai no país de Gales. A Europa é sacudida por um avivamento tão grande. A tese de Lindolfo Bultmann é vencida pelo poder do Espírito Santo. Os cultos só tinha hora para começar, ninguém sabia a hora que ia terminar. A história diz que tinha culto que virava 24 horas e o poder de Deus caindo. 1906, um negro, no meio do racismo norte-americano, no meio da revolução industrial, ele vai pregar em Los Angeles e é expulso da igreja, porque foi pregar sobre batismo no Espírito Santo. William Seymour, no outro dia, a porta da igreja estava fechada e ele foi jogado na calçada. Um homem piedoso, um irmão, levou-o para casa. E só tinha uma alternativa: eu vou orar. E ele começou a orar: Senhor, derrama o avivamento nessa cidade, me usa. Foi batizado no Espírito Santo. A futura esposa foi batizada. Sintetizando, agora ele ia pregar no meio da rua, bibliazinha, caixa de sapato era o púlpito, uma em cima da outra. A oração foi respondida e cada dia o número de pessoas aceitava Jesus. Ele reuniu um grupo como nós estamos aqui, mas muito menor, para fazer um propósito de oração. E na oração, para Deus derramar o avivamento, diz a história que o avivamento caiu de uma forma tão poderosa, que eles estavam no primeiro sote, e o poder foi tão grande, que eles caíram no piso, falando línguas estranhas. Quem passava na rua, aceitava Jesus, e já era batizado com o Espírito Santo. Jesus resolveu ouvir a oração, e derramou o maior avivamento que a gente conhece, o avivamento da Rua Azusa. 1910, este avivamento, esta resposta de oração chega no Brasil. Jovens que abriram mão do prazer da Europa e da luxúria, chegaram no Brasil sem ter o que comer, sem ter, comia manga verde lá na Praça da República. Ou seja, mas sempre Deus tem remanescentes. Quando não pensava que ia dar nada, aí eles veem a foto e na visão, aonde fica Belém do Pará, é no Brasil. É que Deus quer sacudir o Brasil como a maior nação pentecostal que já existiu. Século 20, os nossos pais não tinham o que a gente tem. Nossos pais não tinham aí canais, redes sociais, nem fanpages.
não pisavam em porcelanato, nem microfone sem fio. A única coisa que eles tinham era a marca na testa e calo dos joelhos. Passavam a noite de oração. A gente chegava nos cultos, gente. Não tinha flash de telefone. A coisa que impactava nos nossos cultos era o lenço. Tinha crente que andava com 2 lenços, já não era suficiente, saía encharcado de lágrimas. Mas os nossos cultos terminavam debaixo do poder. Era crente sendo arrebatado. Não tinha cantor nem pregador famoso. Era o culto de oração. Jesus curava. Não crente pulava a janela para aceitar Jesus. O poder caía porque tinha oração, tinha relacionamento, tinha diálogo. Século 21. Diga para quem está ao seu lado: eu gosto disso, e enche o peito de ar e diga comigo: chegou o século 21. Olha para ele e diz: agora é a nossa hora, é a nossa vez. Parabéns, pastor Elisvan, pela iniciativa, porque nós estamos vivendo dias que estão tirando isto de nós. Estamos vivendo dias que igreja pentecostais já não fala mais línguas estranhas. É templo tão bonito, cheio de tanta ilustração, mas já não tem mais esse contexto pentecostal. E você já não tem mais um relacionamento íntimo com Deus. Só tem mídia, só tem luxúria. Mas eu louvo a Deus, porque ainda tem o resto, ainda tem remanescente. Estamos vivendo dias que igrejas proíbem os crentes de falar línguas estranhas, que não pode mais Jesus batizar. Já tem culto que diz: Bento, prega devagar, não prega arrebatamento e nem prega apocalipse, porque o povo está sensível. Mas eu louvo a Deus que no dia 1º do mês de abril de 2022, eu estou no Aça 14. É aqui pode, eu sei que aqui tem, ainda tem remanescente, ainda tem remanescente, ainda tem que não vai se dobrar, não vai se dobrar, não vai se dobrar.